Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, no vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou mostrar uma outra visão para vocês. E para começar, eu afirmo aqui que é sobre lideranças e igreja. O que de fato realmente é a igreja e qual seria a liderança da igreja? Porque a primeira coisa que a gente vem na cabeça quando se fala sobre igreja, é um templo. É uma igreja-templo, um local onde as pessoas vão se reunir. Mas tem um grande problema nisso. Ali precisa de uma liderança, que hoje é chamada pastor. Então, para explicar exatamente o que significa igreja e qual a função da igreja e do templo, nós vamos ler alguns versículos. O primeiro está lá em Jeremias 23. Vamos ler do 1 ao 5, que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Bom, então esse Davi que essa passagem fala, já sabemos que é, pela leitura da própria Bíblia, segundo ela, seria Jesus. Então aqui já vemos que nessa passagem Deus é contra os pastores, mas não só tem essa. Vamos agora para Jeremias 25, vamos ler do 34 ao 36, que diz assim: Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias, de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Então começamos a ver algo muito estranho e diferente. Porque Deus então seria contra os pastores, mas se o que aprendemos hoje é, na verdade, totalmente ao contrário, são que eles são homens de Deus. Mas vamos continuar aqui, ó. Olha só, em Ezequiel 34, do 10 ao 12. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então, aí começamos a ver que o próprio Deus diz que é contra os pastores. Então, por que acreditamos tanto que os pastores são homens de Deus? Justamente por causa do verso que vamos ler agora, só que se ensina isoladamente aqui. O verso que está em Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Se a gente parar aqui, dá a impressão que ele concedeu esses líderes, esse tipo de liderança.
Só que se continuar, a gente vai ver que ele está falando do passado. Isso aqui não é para o futuro, e sim, ele estava falando do passado. Que lembra aquele versículo que a gente viu que Deus levantaria a Davi? É exatamente, este seria um complemento daquele. Olha só, vamos terminar de ler. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então já vimos que aqui começa a ficar diferente. Aquele Davi que foi levantado seria Cristo. Então, ali houve o fim dos pastores e de toda esse tipo de liderança que foi dito aqui acima nesse verso, no começo. Mas como assim? Olha só, vamos continuar a ler para entender então. Vamos para a próxima passagem, que está lá em Mateus 23, do 8 ao 11. Olha o que o próprio Cristo, Jesus, olha o que ele vai dizer nas Escrituras. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, olha só, todos agora são irmãos agora. Não existe esse tipo de liderança. Mas enquanto à igreja e aos templos ainda, calma que nós já vamos ver. Vamos para outra passagem que está em João 10:10, onde nós aprendemos pela própria igreja e pastores que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas na verdade, essa passagem está dizendo que os pastores vieram para matar, roubar e destruir. Duvida? Então olha só, vamos ler com calma. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Opa, aqui diz ladrão, não diz nem diabo e nem pastores. Só que olha só o contexto dela, de quem que se refere, de quem que está se referindo esse ladrão. Vamos lá, ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, acho que ninguém conhece outro pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Mas vamos continuar aqui, ó. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, olha só, essa passagem que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, está falando dos pastores. Os pastores são ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. Não é diabo. Então, qual é o lance de igreja e de templos? E por que tem pastores nesses templos? Vamos ver, ó. Em Jeremias 17:5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então aquele que confia no outro homem, está dizendo aqui, aparta o seu coração do Senhor. Então se você confia em um pastor, você está apartando o seu coração de Deus. Porque ele é um homem. E aqui como diz, maldito o homem que confia em outro homem. Então se maldito é o homem que confia em outro homem, por que é que Deus levantaria pastores que são homens para que o povo confiasse neles? Então, algo de estranho está muito errado nos ensinamentos de hoje dentro das igrejas, nesses ensinamentos de líderes religiosos. Então, agora vamos começar a entender o verdadeiro significado de igreja. E para entender, vamos ler lá
em Efésios capítulo 5, vamos ler, aqui nessa passagem está até o 27, mas vamos continuar a ler mais um pouquinho. Olha só. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a gente lê igreja nessa passagem, vem na nossa cabeça aquela imagem ou aquele significado de templo com pessoas reunindo lá dentro. Mas não é isso. Aqui está bem claro que as mulheres sejam submissas ao seu marido. A mulher, ela representa a igreja. O marido, ele representa a autoridade de Cristo. Cristo, ele é o noivo. A mulher, que seria a igreja, é a noiva. Cristo é o cabeça da igreja, da noiva, assim como o marido da mulher. Ou seja, isso representa a família, a união estável do homem com a mulher, quando eles se casam. Isso é família. Não tem nada a ver com aquela reunião que acontece nos templos. Não é isso. É família. Tem muitos homens deixando a sua autoridade e entregando a sua autoridade nas mãos de outro homem que se diz pastor dentro desses templos. E não é isso. É a autoridade na família. Todo homem deve ser autoridade. Só que esses valores hoje estão invertidos. E quem inverte é a própria religião. Continuando em Efésios 5, vamos ler do 28 ao 33. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ou seja, ao homem e à mulher. Cristo é o homem e a igreja é a mulher, isso é família. Não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, o significado de igreja é família, nunca foi templo ou reunião em templos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 ao 29, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E não é só no templo, tá? Sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente restabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Deus ele não pode habitar em um templo e ele está mais perto da gente do que nós imaginamos. Ele está dentro de nós e está em tudo. Então, quando você vai até um templo buscar uma autoridade que não foi concedida por Deus, que na verdade Deus é contra essa autoridade que seriam os pastores, você está afastando o seu coração de Deus. Então, o que seria a igreja? E o que ela deveria fazer?
Bom, na Bíblia você nunca viu, na Bíblia, nas Escrituras, um pastor realizando casamento, um pastor abençoando pessoas ali. Isso não existe na Bíblia. É só na religião que é ensinado isso, nesses templos. Mas qual a função? Na verdade, o pastor ele não tem autoridade nenhuma de Deus para abençoar a vida de ninguém. Então, o que deveria ser feito nesses templos? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no final de tela para saber o que é exatamente. Que é, na verdade, seria uma escola. Eu vou deixar, assistam esse vídeo que eu vou deixar, para que vocês entendam melhor, para que tenham uma perfeita compreensão. Mas resumindo, nos templos deveriam haver ações sociais, ou seja, deveriam haver grupos de líderes que não fossem pastores, líderes que organizassem eventos que tirassem pessoas das ruas, usuários de drogas, levassem até uma instituição que ajudem eles a se livrarem desse tipo de vício, pessoas que ajudam com cesta básica, ações sociais que ajudariam moradores de rua. E não só isso, que criariam cursos, ajudassem pessoas que estão desempregadas, ajudassem estrangeiros, ajudassem as pessoas. Esses templos, ou é isso que eles chamam de igreja hoje, não deveriam ter um líder espiritual chamado pastor, segundo todas essas passagens que nós lemos aqui. E sim, esses templos deveriam haver ações sociais que ajudassem a sociedade e que ensinassem profissões como cursos profissionalizantes também. E isso vocês vão ver e vão entender nesse vídeo que eu disse que ia deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e no final de tela. Assistam ele para vocês entenderem. E não deixem a autoridade de vocês. Vocês devem governar a sua própria vida e a família de vocês. É vocês que devem ler a Bíblia, se entregar a Deus, orarem todos os dias, buscarem conhecimento e orientar a família de vocês. Vocês são a autoridade e deve ser autoridade sobre a casa de vocês, sobre a sua família. Foi para isso que Jesus libertou a todos, libertou da escravidão de líderes que são homens, libertou de sacrifícios e todo tipo de ritual que ainda é feito dentro das igrejas, manipulando e enganando as pessoas até os dias de hoje. Então, se vocês acharam essas passagens muito interessantes contra os pastores, fica um desafio também para quem se levanta como pastor, que mostre um único versículo falando que Deus é a favor dos pastores, porque não existe na Bíblia, não existe. Fica esse desafio e não existe. Então, seja a autoridade dentro da sua casa, a sua família é a igreja e não é o templo, não é a reunião no templo que é a igreja. Eu não sou contra essas reuniões, eu sou contra a manipulação e a mentira que se é ensinada dentro desses templos. E sim, a favor de que eles existam, mas que tenham lideranças ali que não sejam pastores, profetas, apóstolos, porque isso é enganação. Eles deveriam ter lideranças que ajudassem e fizessem eventos sociais para ajudar as pessoas, ajudarem a moradores de rua, enfim, ações sociais que ajude a sociedade. Eu sou a favor desse tipo de instituição, desse tipo de organização, e não que eles não devem levar a palavra de Deus ainda mais errônea do jeito que eles levam, como podem ver os versículos que é totalmente o contrário. Então, por enquanto este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like e espero você no próximo vídeo. Até lá!